Olá, seja bem-vindo. Você está no Ideias e Debates. Nosso tema hoje é educação, especificamente Escola para a Família e Sistema de Ensino Aprende Brasil. Tanta coisa tem mudado durante a pandemia, não é? E a gente não vai deixar você de fora, não, porque são novos aprendizados todos os dias na forma, no método, no jeito de capacitar os professores, os alunos em casa e agora se preparando para voltar, os pais querendo saber como melhorar esse aprendizado. E para a gente também, todo mundo que estuda está aprendendo a cada dia. Por isso, nosso tema sobre escola para a família e sistema de ensino Aprende Brasil, dentre vários outros temas, tem como convidadas duas secretárias de educação que você vai conhecer agora. A primeira, vou primeiro falar da cidade, é de Santa Isabel, que fica a 65 quilômetros aqui da capital, bem pertinho, a região metropolitana, tem 50 mil habitantes, mais ou menos, né? Tem 5.300 alunos e 400 professores. Vamos conversar então, apresentar primeiro a Maria Donizete de Queluz Camargo, que é a secretária municipal de Educação de Santa Isabel. Muito obrigado por nos atender, Doni, conhecida como Doni, né? Sim, boa noite. É um prazer estar aqui hoje falando do tema tão importante que é a educação, né? Que é a transformação de uma sociedade se passa pelas mãos da nossa querida educação. Então, para mim é um prazer aqui estar com você falando um pouco desse assunto que eu gosto muito. Muito obrigado. Com a gente também é a secretária de Educação de Araçatuba. Araçatuba tem 198 mil habitantes, fica a 530 quilômetros da capital, fica bem mais longe, né? Eles têm 16.500 alunos e 850 professores. É uma rede bem maior, por isso que é importante a gente comparar, ver o que está acontecendo em cada uma dessas cidades. Quem está com a gente é a Silvana de Souza e Souza, secretária municipal de Educação de Araçatuba. Seja bem-vinda, secretária. Boa noite, Jeremias. Boa noite, Domi. É um prazer muito grande estar novamente falando com vocês. Sempre há algo novo a acrescentar, principalmente nesse período de pandemia, onde o contexto de mudança ele ocorre com muita rapidez, com muita frequência. Então é um prazer muito grande estar compartilhando aqui um pouquinho das experiências que Araçatuba tem vivido nessa trajetória ali do ensino remoto, do ensino híbrido, que é o que nós estamos vivenciando agora. Pois é, secretária Silvana, é, eu queria falar um pouco da escola para a família. A gente sabe que nesse contexto de pandemia, as famílias foram muito aproximadas e vocês foram aprendendo com o tempo, todos nós, né? Durante esse período. O que é a escola para a família? Conta para a gente, é um programa, é um projeto, já está em andamento? Isso. Nesse momento da pandemia, a gente percebeu o quanto é importante, mais do que antes, a gente teve essa certeza da importância de família e escola estarem juntas, estarem focadas no mesmo objetivo, que é o desenvolvimento das crianças. E muitas vezes, né, nesse contexto, a família foi muito pega de surpresa, assim como os educadores tiveram que buscar novas alternativas, a família também. Ela tinha um preparo para lidar com a sua criança, mas no sentido de um relacionamento familiar, de um relacionamento de pais e filhos, né, num relacionamento social, em ambientes fora do contexto escolar. E de repente, em meio à pandemia, a escola foi para dentro da casa de cada aluno. E muitas famílias se viram perdidas nesse contexto, né, de ter que conciliar as atribuições do dia a dia, ainda continuar com toda aquela responsabilidade de educação social, de sustento dos filhos, e ainda mais poder auxiliar mais de perto no processo educativo. Para isso, a gente entende da importância dos pais compreenderem como se dá esse desenvolvimento das crianças, compreenderem aquilo que é natural e aquilo que não é natural nesse processo de desenvolvimento, de que maneiras pode se intervir. E aí nós sentimos essa necessidade de que, além da educação, cuidar das crianças, cuidar do desenvolvimento dessas crianças, que nós pudéssemos estreitar as relações com as famílias e oferecer também um subsídio para que as famílias pudessem ter conteúdos voltados para o desenvolvimento da criança de fontes confiáveis, de fontes que nós pudéssemos
assegurar que de fato aquele é um conteúdo verdadeiro, que pode contribuir para a aprendizagem da criança. E utilizando já dos profissionais que nós temos na rede, fizemos uma reformulação desse trabalho. Então, nós temos psicólogos educacionais, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, os pedagogos, e esses profissionais foram elaborando conteúdos que pudessem ser apropriados para as famílias das diferentes faixas etárias das crianças atendidas pela rede. E o resultado disso foi um trabalho muito bacana. Estamos no lançamento desse trabalho essa semana, mas já temos bastante conteúdo produzido. Então, nós temos vídeos semanais que são disponibilizados às famílias, né, com temática voltada ao atendimento das demandas familiares. Temos podcasts, temos também a parte de conteúdo digital, né, um carrossel de conteúdos que vai abrindo e vai surgindo novos ensinamentos, e a gente vai alternando isso na disponibilização para as famílias, e tanto no site da Secretaria da Educação, como também num canal que criamos especificamente para isso, e também nos grupos. Acho que o WhatsApp foi uma grande ferramenta de aproximação das famílias, então as escolas compartilham isso, né? Para além das possibilidades do aluno estar se desenvolvendo, a gente poder subsidiar as famílias também nesse desenvolvimento. Muito interessante, eu gostei do nome, Escola para a Família, né? Ou seja, a escola não é só para o aluno, mas é a escola para a família mesmo, para o pai, para o tio que está às vezes tentando ensinar, porque a pandemia aproximou todos nós. Ô Doni, eu queria que você falasse um pouco da experiência aí em Santa Isabel, eu queria depois falar sobre o sistema de ensino Aprende Brasil, que vocês estão implantando aí, mas ainda dentro desse capítulo da família, como é que vocês evoluíram durante a pandemia? Essa aproximação é algo parecido com Araçatuba em relação a uma metodologia que envolve a família, porque isso tudo foi novidade trazida pela pandemia. Até então, as famílias eram um pouco afastadas, colocavam o aluno lá na escola e depois olhavam o boletim, não digo todos, mas uma boa parte. Como é que tem sido essa experiência com a família, Doni? Bom, em Santa Isabel, também nós fomos pegos por um cenário aí bem surpreendente, onde as famílias tiveram que desempenhar um papel, né, em que elas não estavam preparadas para assumir uma situação didática junto com os seus filhos. O que a Silvana relatou realmente acho que aconteceu na maioria das famílias, né, serem pegas de surpresas, tendo que assumir aí uma dinâmica dentro de casa, onde ela teria que fazer o papel do professor, o papel de fazer intervenções pedagógicas sem elas saberem realmente como fazer isso. E aqui também nós usamos muito o WhatsApp, né, para fazer essa comunicação com as famílias, e houve muita resistência, né, dos professores, porque uma hora eles estavam reclamando que a sua privacidade estava sendo invadida, uma hora as famílias que não davam o retorno, a devolutiva das atividades que eles esperavam, e nós tivemos que nos adequar e buscar parcerias com essas famílias, indo atrás, buscando. Aqui nós temos uma zona rural muito grande, onde a internet ela é escassa, né? Então nós tivemos que elaborar roteiros escritos para que os pais pudessem vir buscar na escola. Em alguns lugares nós mesmos tivemos que disponibilizar carros da secretaria para levar esses roteiros até as famílias. E graças a Deus a gente conseguiu avançar bem, viu? Conseguimos conquistar muita família, e nós estamos aí numa gestão nova, com uma equipe nova, né? Então trocamos muitos gestores também, e isso deu uma motivação na rede, porque a gente está com uma vontade grande de fazer o melhor para esses alunos. Mas, enfim, nós temos toda uma problemática ainda de zona rural muito grande aqui no nosso município, né?
que acaba prejudicando um pouco essa questão da aula remota. E agora nós também colocamos na rede o Classroom, né, que é pelo Google, né, Education, e está sendo colocado faz uns 15 dias que nós implantamos na rede, então ainda há uma resistência, ainda há uma adaptação, tanto dos pais como das crianças, né? E agora nós estamos aí quase no final do segundo bimestre fazendo aí uma busca ativa daqueles alunos que ainda não conseguiram chegar da forma como nós queríamos, né? Porque, como eu reforcei, aqui há uma zona rural muito grande em Santa Isabel, né? E aí nós temos que buscar essas crianças e, às vezes, até usar, assim, de outras ferramentas, como buscar parcerias com o Conselho Tutelar, até com a Polícia Militar, porque tem locais muito longe e de difícil acesso que a gente tem que chegar para esse aluno, de alguma forma tem que chegar. Então, nós buscamos todas as parcerias possíveis. Mas estamos confiantes, estamos implantando, né, o nosso perfil de trabalho na secretaria. A equipe é uma equipe da própria rede, né, que isso também favorece muito, não trouxe ninguém de fora da rede, eu peguei os próprios profissionais da rede e montei a equipe. Então, isso também deu frutos muito produtivos. Que legal, muito importante. Ô, Doni, vou pedir para você chegar um pouquinho para trás, um pouquinho para a sua direita, que o telespectador consegue te ver melhor. Tá ótimo. Eu vou voltar um pouquinho com a Silvana de Araçatuba. Ô, Silvana, a Doni estava falando, a Doni, só para contextualizar, sempre é de Santa Isabel, secretária de Santa Isabel, sobre questão rural. Ao mesmo tempo que é um desafio, eu fico pensando, é também um avanço, né? Queria a sua opinião, porque às vezes a criança que está numa zona rural, ela poderia, em tempos convencionais, passar por essa dificuldade, e uma vez a gente aprendendo com esse novo processo, eu conversei com o prefeito, por exemplo, que ele conseguiu colocar Wi-Fi na zona rural e subsidiar algum tipo de equipamento. Então, o que acontece? Crianças que, se bem orientadas ali, longínquas, numa área simples, ela pode ter oportunidade de qualquer outra criança no mundo, né? Ela precisa ser orientada e ter tecnologia. Não é fácil, mas é um desafio a ser vencido. Araçatuba acho que tem outros desafios, né, secretária? Os desafios a gente percebe que, assim, embora em cidades diferentes, com tamanhos diferentes, mas tem inúmeras questões que a gente se enxerga. Por exemplo, eu me enxerguei em vários momentos da fala da Doni, porque são os desafios que a gente vive. Eu acho que a questão do acesso tecnológico aos alunos é um desafio, em termos de Brasil, um dos maiores desafios. Eu penso que a tecnologia na educação, ela rompeu barreiras nesse momento da pandemia, porque até então a gente sabia que a gente tinha que dar esse passo, que a gente precisa desses recursos, né? A escola não pode ficar da mesma forma como ela era na época dos nossos avós, porque a sociedade não é a mesma. Então, nós tivemos que aprender, tivemos que nos apropriar dessas tecnologias meio que na marra, né? Então, assim, eu digo, enquanto até professores, né, os alunos, eles acabam tendo mais domínio do que nós, porque eles já são de uma geração tecnológica, então um grande desafio somos nós, educadores, de nos apropriarmos dessa tecnologia, e eu penso que isso veio para ficar e precisa continuar. E aí vem os desafios, né? Então aqui nós tínhamos, num primeiro momento, temos ainda uma plataforma para que os alunos façam o acesso, realizem a atividade ali, mas não são todos os alunos que possuem conectividade. Então, nós precisamos também dessa versão impressa para que nenhum aluno seja deixado para trás, né? Aqui em Araçatuba, nós temos 4 escolas rurais, né? 2 localizadas em assentamentos e outras 2 em bairros rurais, mas que não são mais, né, de região de assentamentos, bairros mais povoados. E por incrível que pareça, as escolas com maior engajamento das famílias são as escolas rurais. Então, nós tivemos, embora com dificuldades, embora muitas vezes nem sempre com acesso, né? Muitas famílias já têm a internet, o Wi-Fi, outras não têm,
mas a gente percebe aquela questão de pertencimento, deles se enxergarem pertencentes da unidade escolar que tem ali na localidade, de valorizarem isso. E quando a família valoriza, o feedback que a gente tem dos alunos, ele é completamente diferente, né? O aluno também passa a dar valor para a escola, para aquilo que a escola instrui. Então, assim, nós tivemos muitos desafios, inclusive da falta de retorno, de ter a busca ativa, ela é constante, né? A todo momento tendo que ir em busca, superando desafios e se movimentando para que a criança tenha garantido esse acesso à ação, seja por qual meio for, pelo meio tecnológico, pelo meio impresso, mas ela precisa ter o conteúdo assegurado, o direito de aprendizagem assegurado. E em inúmeros casos, nós tivemos que fazer até um apelo às famílias, né, entendendo essa dificuldade de muitas vezes não ter tanto tempo, mas que enxergasse na educação dos filhos algo prioritário, algo que precisa ser investido e algo que precisa dessa parceria com a escola. Então, até por conta desses desafios, de muitas vezes ter a dificuldade de chegar em determinadas famílias, que nós sentimos essa necessidade de uma escola para pais, que nós queremos também que tenha um caráter permanente, né? Nós já tínhamos esse interesse, essa intenção, porque é importante que pais e escolas eles estejam afinados no mesmo objetivo, e agora mais do que nunca. Então, é uma forma tanto de disponibilizar aos pais conteúdos confiáveis, como também de fazer com que os pais possam se sentir sensibilizados e entenderem, né, o quanto é importante que esses anos de escolaridade dos seus filhos sejam produtivos, que sejam realmente algo que venha trazer um desenvolvimento pleno para a criança. E para isso a gente precisa da parceria da família, com toda certeza. Uma das questões que a gente procurou avançar muito aqui foi na disponibilização de aulas síncronas. Então, assim, é todo um desafio para que isso possa acontecer. Então, nós conseguimos munir as escolas de equipamentos. Então, hoje, cada turma tem um notebook, conseguimos fazer essa aquisição. Os professores, eles têm um termo de responsabilidade que fica sob posse de cada professor, e ele pode articular o seu momento síncrono com os alunos, mas a gente ainda sente esse desafio do outro lado, nem sempre o aluno ter como acessar. Então, estamos num processo agora de licitação para aquisição de tablets, para a gente disponibilizar, pelo menos para aqueles alunos que estão nesse processo de alfabetização, que precisa de uma interação com o professor. Nós fizemos uma sondagem diagnóstica, né, quando voltamos com as aulas presenciais, e a gente percebe o quanto esse período pandêmico tem afetado o desenvolvimento das crianças. Então, a gente tem buscado formas, de todas as maneiras, de tentar minimizar essas lacunas, e para isso o uso da tecnologia ela se faz indispensável. Então, estamos persistindo nessa questão. Entendemos que também é algo que precisa vir para ficar. O ambiente Wi-Fi nas salas de aula também é algo que a gente precisa. Não estávamos preparados para isso, então a gente tem que ir gerenciando a necessidade e os recursos financeiros que a gente tem para poder conseguir ir avançando nesses aspectos. Mas eu entendo que é algo que vem mesmo para ficar, e que a gente tem que ir em busca de formas para que todos os alunos tenham esse acesso. É um desafio tanto. Doni, eu já contei essa história, creio, para a secretária de Araçatuba, né? Que era o seguinte: eu tentei ajudar minha sobrinha, porque ela estava se alfabetizando, né? Fui lá passear uns dias e aí eu falei, vou pegar lá uma cartilha, alguma coisa para ela. Está com 6 anos, né? Idade de alfabetização. E aí a mãe falou assim, olha, ela estava indo bem, mas aí veio a pandemia, né? Poxa, deu uma parada, né? O convívio social diminuiu, enfim, né? E lá vou eu pegar a letrinha A, B, mas eu tô lá no tempo da cartilha suave, né? Aí depois eu fui falar com o educador, ele falou, não, é outro processo, né? Eu sei que eu não evolui nada,
né, vim embora para São Paulo e fiquei com essa questão na cabeça. Puxa, como que eu podia ajudar, né? Porque a mãe fala assim, olha, a gente entrega, a professora passa a aula, tem aula até no vídeo, e eu repito tudo que a professora fala, mas parece que não está adiantando, né? Aí até fiz umas aulas assim para a gente tentar evoluir. Como é que você acha, Dona, essa questão, principalmente na alfabetização? O que vocês evoluíram durante a pandemia para ajudar mais os pais nesse processo? Claro que eles não são educadores, mas eles estão mais próximos, né? Com certeza, isso que você falou, muitas famílias sentem essa dificuldade também, porque a alfabetização, que é a base, né, que é o alicerce de tudo, e essa intervenção pedagógica que o professor faz, né, que ele tem a didática, ele tem o conhecimento para fazer. Então, isso realmente é um divisor para nós, entre família e o processo educacional, né? Porque nós temos a didática de saber fazer intervenção, ou seja por o alfabeto, por uma ilustração, a gente faz as intervenções. Mas o material tanto impresso como do próprio sistema de ensino, ele norteia, né? A gente tem um norte. Então, não é todo mundo faz como quer. A gente tem um norte e vai auxiliando as famílias nas dificuldades, porque, olha, é invejável o que a Silvana me contou aí, uma rede toda estruturada, que é totalmente fora da minha realidade aqui. Eu estou tentando fazer um laboratório de informática em cada escola, pelo menos um, para eu conseguir que essas crianças avancem, porque esse ensino junto com a tecnologia, ele veio para ficar. Ele não vai, os professores não vão conseguir mais abandonar essa parceria entre tecnologia, mesmo aqueles que foram resistentes, né? Então, nós vamos ter que dar o suporte para essa família, essa criança que está nesse processo de alfabetização, que é onde talvez tenha um prejuízo pedagógico muito grande, né? Porque nem todas as famílias têm essa habilidade, mas eu acredito que aí é o material que a secretaria está usando. Aqui nós temos um sistema, né, de ensino, que é o Aprende Brasil, então ele norteia essas famílias, na medida do possível, a gente construir com ela uma parceria para ela seguir a nossa linha de alfabetização aqui da rede. Mas não é fácil realmente. Você que é uma pessoa instruída, é uma pessoa que já está bem, né, escolarizado, e temos muitos pais que não são escolarizados, que muitos não conseguem nem ler o material da criança, tem que esperar um outro chegar para ajudar. Enfim, esses são realmente os nossos desafios, muito grande mesmo, que vai ser a retomar essa alfabetização dessas crianças. Alguns, sim, né, têm um ambiente alfabetizador, são autônomos, eles conseguem avançar sozinhos, mas nós temos aquela realidade em que a criança tem a dificuldade, alunos de inclusão, e isso, sim, dificulta muito para nós essa ajuda aos pais por eles não terem tanta escolaridade. Dona, eu queria que você falasse um pouquinho do sistema de ensino Aprende Brasil, que eu fiquei curioso aí. O que é isso? Então, o sistema Aprende Brasil, ele é o nosso material didático que nós usamos na rede há mais de 10 anos, né? Ele é da Positivo e ele contém os livros didáticos, mais uma assessoria, né, onde dá uma assessoria para a gestão, para o coordenador. Temos uma plataforma online também, onde eles podem acessar algum material, vídeos, videoaulas, material didático para as crianças. E só que nós estamos em fase, o nosso prefeito não quer mais o sistema Aprende Brasil. Então, nós estamos agora numa fase onde estamos avaliando outros sistemas de várias editoras para ver se o custo-benefício, porque o nosso prefeito entende que o custo-benefício desse material está deixando a desejar. Então, nós estamos em busca de um outro que
que consiga atender as expectativas da rede. Entendi. Ô Silvana, eu queria te fazer uma pergunta, assim, desde quando começou a pandemia, eu tenho conversado com vários secretários e o que eu percebi foi o seguinte, situações das mais diversas, a depender, claro, da situação, principalmente financeira, econômica do município. Então, assim, tem município que começou só com WhatsApp, mandava mensagem por Facebook, não tinha mais nada. E outros, bem mais avançados, já tinham uma estrutura tecnológica grande. É o caso de, salvo engano, São Caetano do Sul. Não, a gente não sofreu porque a gente tinha aqui uma tecnologia. Só que é uma cidade, assim, diferenciada, não é a realidade da maioria. Você que, Silvana, que participa, salvo engano, de entidades de educação também, é de uma cidade grande, o governo do estado de São Paulo ele tem agido em algumas frentes, por exemplo, no turismo, criou distritos industriais pensando vários municípios de uma forma conjunta. Na área do meio ambiente, eu acabei de gravar também em relação a criação de unidades regionais, né? Pensar a questão da água e do esgoto em conjunto. Na área da educação, como é que você vê que poderia ser o futuro de forma a trazer tecnologias, né, de forma mais igualitária para os municípios, que a gente vê tanta desigualdade, e a gente sabe que tem a parte do Estado, né, geralmente que é o ensino médio, mas as prefeituras, cada uma se vira como pode, né? E aí, claro, tem as verbas federais, do Estado, enfim. Eu queria seu olhar um pouco sobre isso que a pandemia trouxe e quem sabe no futuro a gente pode ajudar municípios menores e equalizar melhor a educação. Eu percebo que em âmbito estadual nós tivemos um grande apoio, sim, do governo, tanto em termos de adesão do centro de mídias, então aqueles municípios que não tinham condições de produzir um material, ele pôde fazer adesão e contar com a disponibilização desses materiais para a sua rede. Nós estamos Uhum. agora num processo em que o Estado, né, com os técnicos, fez um levantamento das habilidades essenciais que precisam ser resgatadas, que ficaram para trás durante a pandemia. Isso gerou um livro, né, uma apostila de aprendizagem, aprender sempre, e que isso também as redes puderam fazer uma adesão e receberam esses materiais. Então, em termos do governo estadual, essa articulação com a educação e a disponibilização também daquilo que tem para a rede estadual, para que as redes municipais tenham acesso, a gente percebe isso muito presente. O que eu vejo, né, de maior desafio para a gente é uma ausência de coordenação nacional em termos de políticas educacionais voltadas para o enfrentamento da pandemia. Eu acho que isso a gente não teve, né? Isso nos deixou meio que órfãos nesse sentido, inclusive em termos de uma política de viabilização de acesso para os alunos, de viabilização de condições para que o estudo, o ensino possa chegar a todas as crianças, independente da sua condição social. Então, acho que isso a gente ainda precisa avançar muito, mas em termos de Estado, eu particularmente, a gente percebe essa aproximação, vejo, né, no Rocieli, que é o secretário estadual de Educação, uma pessoa de extrema competência e de extrema acessibilidade. Então, ele se faz acessível aos diversos municípios, entendendo também as demandas do município, e acho que a educação é isso, né? Embora o município ele tenha o seu foco, né, na educação infantil e ensino fundamental, e o Estado, né, no Fundamental 2 e no ensino médio, mas o aluno, ele é da cidade. Então, a gente Uhum. precisa ter uma ação articulada para que a gente possa, de fato, construir uma educação de qualidade sem ruptura, né? Não faz sentido esse aluno até o 5º ano, que é o caso do município. Ele está sob os cuidados do município, aí ele vai para o 6º ano, eu não tenho mais nada a ver com esse aluno? Não, né? Então, ele faz essa transição e se a gente estiver articulado, estiver afinado, inclusive no estabelecimento daquilo que é essencial, com certeza a probabilidade de que esse aluno venha a ter um desenvolvimento sustentado, um desenvolvimento eficaz, é muito maior. E eu vejo uma Uhum. aproximação muito grande nesse sentido
né, de uma articulação. Eu faço parte da Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. E nós vemos o tempo todo um respeito muito grande por parte do secretário estadual em estar sempre incluindo os municípios e os secretários municipais. Então, acho que é algo que traz benefício a todos, com toda certeza. Muito bem. Você falou sobre o Centro de Mídias. Quem estiver nos assistindo, professores, educadores, é sempre bom dar uma olhadinha lá no site Centro de Mídias do Estado de São Paulo. Eu conversei até recentemente com a secretária de Educação de Registro e ela me falou, Silvana, que eles lá estão fazendo uma capacitação do ler e escrever, né, que é um programa antigo do governo do Estado de São Paulo, muito legal, muito interessante. Doni, queria voltar com você para saber o seguinte, vocês vão voltar presencial? Como é que está essa história aí em Santa Isabel? Tem uma programação? Aqui nós já Um pouquinho para a fizemos uma direita, Doni, um reunião. pouquinho para a sua direita para a gente te ver. Isso, tá ótimo. Aí tá Nós ótimo. tivemos uma reunião ontem, inclusive, com a equipe técnica e mais o nosso prefeito, e ficou acordado de nós voltarmos no segundo semestre. Após o Certo. recesso, que já consta no nosso calendário escolar, nós voltaremos dia 2 de agosto para as aulas presenciais naquele sistema híbrido, né? Pois é, mais um desafio, né? Porque eu fico pensando, pois não. Inclusive, a nossa equipe pedagógica essa semana estará fazendo um plano de retomada das aulas, né? Uhum. Ver qual é a melhor maneira de nós voltarmos com 50%, com 35%. Tem aí o Plano São Paulo que a gente tem que acompanhar, né? É um desafio muito grande e a fala da Silvana foi muito, muito pertinente a nossa também, em relação a falar de nós termos as parcerias do Estado. Como eu te contei, aqui nós temos o Condemate, que é um consórcio dos municípios vizinhos, e nesse consórcio nós também temos a oportunidade de termos uma relação com o Estado. Nos oferecido o centro de mídia, oferecido atas de aquisição de material escolar. Então, esse consórcio muito nos apoia nos nossos desafios. É bacana você também conhecer essa nossa parceria, que contribui muito com a educação. Vamos fazer um programa só com eles, porque é bem interessante toda essa integração, né? Às vezes, por falta de uma informação, se perde bastante. Agora, Doni, como é que funciona para o professor num estudo híbrido? Porque o professor, ele prepara a aula para o aluno segunda-feira, vamos lá, ele tem 30 alunos na sala de aula. Só que na terça-feira, aí é online. E aí, ele tem aluno presencial e conversa com esses online também. É complicado, né? Então, aqui no nosso município, eu não tenho toda essa vantagem que a Silvana tem no dela, né? Com toda Certo. essa tecnologia plantada. Então, o que nós já conversamos previamente? Que haverá, o professor, ele irá trabalhar, por exemplo, na segunda e na terça presencial, na quarta ele vai ter que trabalhar online para dar assistência para aqueles que não puderem presencial. Então, vai ter que ser um sistema assim, né? O professor tem que, ele vai postar a sua aula de manhã e vai para o presencial, porque aqui eu não tenho um professor adjunto que possa colaborar com ele, né? O professor vai ficar sozinho nessa ferramenta. Então, segunda-feira, todos os dias ele vai postar a sua aula para aqueles que não estão no cronograma do presencial. E vai chegar um determinado momento na semana que ele vai retomar essas atividades com aquele grupo que ficou no WhatsApp ou no Classroom, ele vai ter que dar devolutiva, né? Então, esse professor, como nós não temos toda essa tecnologia, vai ser bem trabalhoso para ele, porque ele vai ter que trabalhar tanto no presencial com os alunos que estão lá, quanto dar atenção para aqueles também que ficaram no remoto. Porque ainda nem todos os pais aderiram ao retorno, né? Eles não autorizaram. Pois é, e tem que contar também com isso. Silvana, e vocês vão voltar presencialmente? E esse desafio, porque a pandemia
deixou diversos profissionais assim, né? A gente vem, faz um trabalho, aí vai, faz um café, depois volta, faz mais alguma coisa, cuida do filho, leva o filho para a escola. A rotina, aquela rotina sagrada tão boa que a gente tinha, né? Tão perdida. Como é que ele está se organizando isso? E vocês vão voltar presencial no segundo semestre? Nós Ah, já voltamos voltaram. desde abril. Na verdade, nós voltamos em fevereiro, aí foi necessário interromper quando tivemos um agravamento da pandemia, ficamos ali totalmente remotos por cerca de 40 dias, e aí nós retornamos já de forma híbrida. Então, assim, embora a gente conseguiu alguns avanços, mas ainda temos inúmeros desafios, né? Então, nós ainda também não temos uma estrutura com Wi-Fi em todas as salas, estamos em busca disso. Hoje não temos, então o professor não consegue transmitir simultaneamente a aula e a gente até entende que isso nem sei se seria pertinente, porque a interação é muito necessário e dentro de um contexto, né? Então, às vezes, ele interagir com o presencial, interagir com o remoto, pode haver alguma perda. Então, como que nós nos organizamos para isso? Então, todas as aulas, né, elas seguem um padrão, nós temos um roteiro de estudos. Através desse roteiro, o conteúdo básico, ele é trabalhado em todas as escolas que estão lá no terceiro ano do fundamental, aquele mesmo conteúdo para o dia. Com isso, nós conseguimos ter a produção de videoaulas com professores da própria rede que foram selecionados especificamente para essa atuação. Então, eles gravam a videoaula explicando aquele conteúdo do dia, buscando uma forma dinâmica para que o aluno possa ter uma compreensão de qual é a proposta para o dia. E aí o aluno ele faz essas atividades, né? Eles estão com material impresso, com livro, com a plataforma para poder responder à atividade. Ainda assim, a gente entende que precisa haver um momento de interação, professor e aluno, né? Porque na videoaula ele tem ele só recebe, né? Ele recebe aquele conteúdo que o professor preparou para ele, mas ele não interage. Então, para que haja essa interação, nós temos também dias na semana, conforme o número daquele que aderiu para o retorno presencial. Então, eu tenho escolas tendo 4 vezes por semana presencial e uma vez para o plantão de dúvida dos alunos que estão remotos, e tenho escolas que têm 3 dias presencial e 2 dias para o atendimento dos alunos que estão remotos. É um desafio. A gente brinca que nós temos 3 escolas dentro da escola, porque nós temos o aluno que está exclusivamente remoto, que ele não fez opção para o retorno. Nós temos aquele aluno híbrido, que ele vai, né, uma semana sim, uma semana não para a escola. E nós temos aquele aluno com um grau de dificuldade maior, sem acesso tecnológico, que nós estamos privilegiando e, em muitos casos, ele está conseguindo ir todos os dias. Né? A gente não ultrapassa o percentual dos 35%, mas consegue dar uma atenção maior para aquele de maior dificuldade. Então, se a gente já tinha um público heterogêneo dentro da escola, e esse sempre foi um grande desafio e uma necessidade, né? Porque a relação humana, ela se faz da heterogeneidade, só que nós precisamos aprender a lidar com isso. Hoje, então, essa gama ampliou assim, significativamente e os desafios são cada vez maiores, tanto né, para o professor, para a gestão escolar, para os pais, para nós da secretaria, para organizar toda essa atuação, mas entendemos que é o que é possível para esse momento. Né? A gente percebe já dos alunos que fizeram a opção para o retorno presencial e que estão indo com frequência alternada, o quanto eles estão avançando, né? Então tínhamos alunos com muitas dificuldades e nesse retorno, nesse privilegiar os alunos com maior dificuldade para ter uma participação maior nas aulas presenciais, a gente já tem conseguido perceber alguns avanços. Então nós aplicamos uma sondagem diagnóstica no início do ano e agora em junho as escolas estão aplicando uma outra sondagem diagnóstica. Então a gente vai poder ter um comparativo do quanto esse período presencial
pôde contribuir para a superação das dificuldades pelos alunos. A gente sabe que isso, só esse período presencial não é suficiente, a gente precisa, assim, de uma política pública de verdadeiro recuperação da aprendizagem desses alunos, porque esse longo período sem aulas presenciais ou de forma híbrida, a gente sabe que nós vamos levar muito tempo para recuperar. Mas estamos, assim, muito focados, buscando superar essas dificuldades de todas as formas possíveis, e aí vale todas as estratégias, né? Então, desde o fazer com que o aluno com maior dificuldade frequente mais vezes por semana a escola, como também buscar levar o acesso tecnológico para aquele que está remoto, ou no dia em que ele está remoto, e aí a gente avança com essa intenção da licitação do tablet para atender os alunos de maior dificuldade, os alunos que estão em processo de alfabetização e que precisam de uma interação com o professor, quer seja presencial, quer seja de forma remota. Então, a gente se organizou dessa forma. Muito interessante. Olha, o programa Ideias e Debates está tratando aqui sobre educação de dois programas importantes, o Escola para a Família e também o Sistema de Ensino Aprende Brasil, que também nós tratamos disso com a Maria Donizete, a Doni, que é a secretária de Educação de Santa Isabel. Ela teve probleminhas técnicos e a gente está tentando resolver, mas a gente segue aqui com a Silvana de Souza e Souza, secretária municipal de Educação de Araçatuba, que traz novidades para a gente na área da educação. Eu queria que você falasse um pouco mais do Escola para a Família, né? Porque eu fico imaginando, a única vez que eu dei aula na minha vida, Silvana, foi numa igreja, reuniram lá 12 crianças e lá fui eu dar uma aulinha, como eu sofri, porque assim, tinha criança de 5 anos, tinha de 12, e aí como é que você dá aula para uma de 12 e uma de 5? Uma acaba rápido, um é mais espertinho no assunto, o outro não é. Então, isso em tempos normais, né? Então agora, em tempos de pandemia, vocês criaram aí o Escola para a Família, que reúne terapeutas, pedagogos, né, fonoaudiólogos. Queria que o que mudou? Porque é um programa novo, né? Mas o que vocês já puderam sentir aí do programa? Então, desde coisas simples. Então, muitas vezes na escola a gente sofre porque uma família orienta a criança, se você apanhar, revide, né? Gera aquele ciclo de violência, porque foi assim que aquela família aprendeu. Então, esses conteúdos, né, além de questões pedagógicas, do como a família pode ajudar a criança, eles trazem reflexões também nessa questão, né, de relacionamento ético com o filho, de como isso pode se refletir na escola, de como eu posso resolver um conflito de uma maneira não violenta. Eu apanhei, eu tenho que ser sempre ficar apanhando, eu tenho que ser conivente com isso? Não, eu tenho que romper esse ciclo. Mas para romper esse ciclo eu preciso ser violento também? Eu tenho outra estratégia? Então são reflexões como essas, de uma maneira assim muito simples. São vídeos curtos, embora eles são preparados por técnicos, por pessoas que têm o domínio desse conteúdo, mas nós procuramos assim levar leveza para as famílias. A gente sabe o quanto as famílias já estão sobrecarregadas de demandas, então a gente propor lá um vídeo de 1 hora para a família ficar assistindo, poxa, já não estou dando conta das demandas do dia a dia, ter que educar o filho em termos de escolarização, e ainda mais ter que fazer aula. Então não é essa a intenção. A ideia é sempre produzir um conteúdo atrativo, um conteúdo que traga crescimento para a família e que, com isso, através de maneiras simples, a família possa ir mudando muitas vezes a forma de se relacionar com determinadas questões que envolvem, né, o acompanhamento, a educação do seu filho, e que isso vai trazer reflexo lá para a escola, né? Então a gente entende que isso é uma questão assim, de conquista, né? Não vamos conseguir contemplar todos os pais num primeiro momento, mas ser educador pressupõe que é alguém que persiste em algo, né? Então nós vamos persistir nesse objetivo e entendemos que essa forma, né, esses conteúdos preparados numa linguagem clara, numa linguagem atrativa, jogo rápido ali com as famílias, que isso sim vai trazer muito
muita vantagem no desenvolvimento das crianças. Uma outra questão que a gente vê, muitas vezes a criança não sabe lidar com a criança que é diferente. E aí a gente fala tanto de inclusão, e nós temos sim que capacitar os professores para que sejam inclusivos, mas as crianças, elas também precisam ter essa percepção. E muitas vezes isso vem de casa. Então, se eu chego na escola com determinado preconceito que eu aprendi em casa, ele vai reproduzir isso na escola, e isso não vai ser bom para ninguém. Então, o esclarecimento, né, os pais compreenderem que muitas vezes determinado comportamento, ele faz parte de uma síndrome, de um transtorno que aquela criança tem, e que nem por isso ela pode ser desrespeitada, vai favorecer que as relações na escola elas sejam mais harmoniosas e que a gente possa ir amadurecendo esse programa e trazendo sempre conteúdos novos que possam contribuir. Esse aspecto que você toca, eu acho que é extremamente relevante, porque, assim, para além do conteúdo, que hoje você tem o conteúdo, a gente citou aqui o Google Classroom, né? E você tem plataformas legais, conteúdo você tem, mas essa sua preocupação comportamental é muito importante, porque tem aluno que vai se fechando e, de repente, ele deixa de estudar ou por bullying ou por qualquer questão ofensiva. Isso é muito forte, principalmente nas crianças que iniciam, né? Então, realmente é muito importante. E essa aproximação com a família acho que vem ajudar. Eu queria te perguntar uma coisa. Nós temos no estado de São Paulo a questão da escola em tempo integral, né? Que você estudava de manhã e aí você tinha as matérias eletivas aí para a educação física, voltado ao empreendedorismo. Eu imagino que agora, durante a pandemia, para cuidar do básico, como a gente citou, imagina como é que o professor vai um dia dar aula presencial, depois ele tem que dar aula online, como é que ele prepara essas aulas, né? A questão da rotina, porque assim, foi aprendizado, porque você cria um grupo de WhatsApp, é importante, mas se o pai achar que pode chamar o professor às 8 da noite, às 9 da manhã, então tem que criar parâmetros, né? Então são várias questões. Eu imagino que esta deve ter sido prejudicada, mas como é que vocês pretendem voltar? Porque já existe a questão do conteúdo que é cada vez mais amplo e mais... Eu falo com os meus sobrinhos e falo, tio, vamos estudar inglês? Eu falo, não dá, tem muita matéria. Eu não sei se eles são preguiçosos ou se é verdade. Tem 12 matérias, né? Como é que está sendo essa questão aí desse preparo na pandemia mais amplo? Vocês aos poucos pretendem voltar com essa questão integral para as escolas que aceitam, enfim, para os pais que participam? Sim, nós temos, né, tanto a escola de tempo integral aqui, e essas escolas já estão atuando, já estão tendo contraturno escolar. Nesse momento, nós estamos focando em atividades que possam dar um apoio à superação dessa defasagem de aprendizagem, e além, é claro, né, de questões que versem aí sobre um enriquecimento, sobre um preparo mesmo de um aluno integral. Dentro disso, nós temos uma parceria muito bacana com o Sebrae, que é o programa Jovem Empreendedor. Nesse ano, por conta da pandemia, esse programa está com uma roupagem nova. Até então, nós fazíamos em formato de oficinas, esses professores passavam por capacitação e aplicavam aquele conteúdo de empreendedorismo para os diversos anos, e eles têm os problemas que eles precisam, em conjunto, buscar soluções, tem toda uma sequência didática de atividades para que os alunos desenvolvam, para cada ano um tema, e a culminância disso era uma feira de empreendedorismo. Nós tivemos o último ano antes da pandemia, que nós fizemos essa feira de empreendedorismo das crianças num shopping da cidade. Foi muito bacana, porque eles, ao longo, né, desse momento que eles estudam e se dedicam a refletir sobre a função empreendedora, sobre o ser protagonista, eles vão elaborando um plano de ação e, no final, isso resulta num produto que eles vendem, né? Então, para cada ano é uma temática. Alguns trabalham com ervas medicinais, outros trabalham com tempero, outros com brinquedos. E aí, o fruto dessa produção deles é colocado à venda.
E esse espaço que nós tivemos no shopping foi muito bacana, porque a gente via eles sendo empreendedores. No final, o prefeito até brincou que ele precisou fazer empréstimo com o pessoal que estava lá para poder adquirir tudo que eles estavam vendendo, porque eles são convincentes, né? Eles conseguem mesmo vender o projeto que eles desenvolveram. Então, isso é muito bacana. No contexto da pandemia, isso não é possível, mas isso passou por uma reformulação, então os professores estão passando por capacitação, essa capacitação é fornecida pelo Sebrae e eles vão aplicar essa oficina de uma forma diferente, adaptada para o contexto remoto. Então já é uma atividade enriquecedora, que a gente entende que amplia a visão de currículo, possibilitando mesmo um desenvolvimento integral que vai além dos conteúdos acadêmicos, que pode trazer um resultado bacana em termos de desenvolvimento para a vida mesmo, que é o objetivo da escola. Silvânia, eu queria agradecer bastante. A Doni conseguiu voltar um pouquinho para a direita só, Doni, para a gente conseguir te olhar. Isso, está ótimo aí. A gente vai encerrando por aqui, agradecendo bastante a presença de vocês. Doni, um pouquinho para a sua esquerda, para a gente poder... Acho que ela não está... Não tem problema. Isso, está ótimo. Bom, são questões técnicas que a gente vai resolvendo, mas no dia a dia não é assim. O professor todo dia não tenta, né? Eu me lembro das primeiras aulas, o professor, mas para cá, vamos fazer a aula. É difícil mesmo, mas a gente consegue. Ideias e Debates fica por aqui, agradecendo muito a participação de ambas aqui neste programa. Eu espero que a gente tenha colaborado de alguma forma. E já fica o convite, Silvana, para a gente fazer uma reportagem, um programa só sobre o empreendedorismo em Araçatuba, aí, apoiado pelo prefeito Dilador Borges, e também lá em Santa Isabel, lá também por meio da prefeitura, para que a gente possa divulgar essas boas ações, principalmente na área da educação. Muito obrigado, Silvana. E a Doni também já fica o nosso agradecimento. A gente vai gravar outros programas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer. E a gente fica por aqui em mais esta edição do Ideias e Debates. Obrigado por você mandar esse tema. A gente vai conversando aqui com educadores, atualizando sempre esta questão. Você vê, as aulas já estão voltando presencialmente no segundo semestre, em Araçatuba já voltou, e a gente vai num aprendizado constante nesta conexão que a gente faz aqui com a Assembleia Legislativa e com os municípios. Muito obrigado, até a próxima edição.